Nós falamos bastante ontem sobre o pedido de recuperação judicial de duas gigantes do varejo, uma gigante e uma grande. Né? A gigante, que é o grupo Casas Bahia, que tem uma dívida bilionária. E a grande são as lojas Marabras, que tem uma atuação mais restrita a São Paulo, mas é uma rede muito conhecida. E as duas entraram com pedido de recuperação judicial com dívidas que são impagáveis, porque se fossem pagáveis, elas não teriam entrado com pedido de recuperação judicial. Conosco aqui no estúdio, no telão do estúdio Rede TV Notícias, o Alexandre Temerloglu, que é especialista em recuperação judicial e CEO da Sigen. Vai falar conosco ao vivo aqui no Rede TV Notícias. Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos acompanham. Alexandre, primeiro, quero que o senhor explique para a gente, por favor, o que significa um pedido de recuperação judicial. Em que momento uma empresa se vê compelida na necessidade de fazer esse pedido judicial que afeta toda a cadeia produtiva dela e também as pessoas que têm dinheiro a receber. Por que uma empresa toma essa decisão? Vamos lá, sim. A pergunta ela é até objetiva, mas a resposta ela é bem ampla, né? Regra geral, uma empresa ela recorre a um procedimento desse de reestruturação, tende a ser em decorrência dela não estar conseguindo fazer ali os pagamentos dos seus credores, né? Ela está com dificuldade de caixa, né? De caixa. Mas é possível que outros elementos também possam participar dentro desse processo. Então, por exemplo, alguma dívida tributária grande também, né, que embora não participe do processo, há benesses dentro do procedimento de reestruturação que podem auxiliar na reestruturação dessa dívida, num procedimento de fusões e aquisições, num procedimento de reestruturação também operacional e até comercial da companhia. Mas, regra geral, de fato, é a empresa estar com uma dívida num valor vultuoso e, em decorrência desse valor ser grande, ela ter alguma dificuldade ou para renovar essas dívidas, ou para rolagem dessas dívidas, para pagamento dessas dívidas. Então, ela recorre ao procedimento da recuperação judicial, em alguns casos da recuperação extrajudicial, esses dois casos que a gente tem em tela, é um procedimento de recuperação judicial, né? Onde, com o auxílio da justiça, ela busca ali uma negociação com os credores, onde ela tem um tempo, né, para fazer essas negociações. Ela apresenta um plano de recuperação judicial, tem 60 dias para apresentar esse plano de recuperação, onde ela faz uma proposta de quitação desses credores, e ali ela tem 60 dias para apresentar esse primeiro plano. Regra geral, ele passa por algumas revisões e, num momento oportuno, seja por adesão dos credores ou por meio de uma assembleia com esses credores, né, porque aquelas entidades para quem ela deve, sejam pessoas físicas ou jurídicas, nessa assembleia haver a decisão pela manutenção da operação da companhia, e aí entra em cumprimento a execução desse plano, ou pela falência da companhia, que aí seria uma liquidação de toda a operação para pagamento dos credores com o que houver de liquidação dos ativos da companhia. E a situação das Casas Bahia, como é que é para vocês que estão acostumados a essa história de recuperação judicial? Uma dívida que supera 14, 15 bilhões de reais, mas é um grupo gigantesco, que tem uma receita gigantesca também, é dono de Casas Bahia, Ponto Frio, Extra.com, lojas de imóveis, entre várias outras modalidades e diferentes setores. Uma dívida dessa, de 14 bilhões, para esse grupo que estamos falando, qual o grau de preocupação em relação a essa empresa que tem ação em Bolsa de Valores? Vamos lá, a gente, historicamente, até no país, nós já tivemos até recuperações judiciais bem mais vultuosas do que essa, né? Inclusive algumas em andamento, né? Até em cumprimento do plano de recuperação. O grande ponto que se tem a levar em consideração é a capacidade mesmo da empresa de negociar com esses credores e de conseguir fechar um plano de reestruturação que ela consiga manter de pé, que ela consiga executar ali nos anos seguintes, né? A Casas Bahia, ela já passou vem passando, né, na verdade aí,
por um processo já de reestruturação já de alguns anos, né? Em 2023, né, vamos lembrar que ela já fez algumas negociações ali bilaterais, alguns ajustes na sua estrutura, na sua operação. Em 2024, ela recorreu ali num procedimento de recuperação extrajudicial. Foi um grupo, obviamente, bem menor de credores, né, em um valor também bem menor do que esse que nós enxergamos hoje. Ano passado também passou por alguns movimentos ali de reestruturação, inclusive societários, né, inclusive na estrutura da companhia, né, e agora, mais aqui recentemente, ela entrou aí com o procedimento da recuperação judicial. Pouco antes teve um movimento grande que também chamou muita atenção e é narrado inclusive na inicial da empresa, que foi o fechamento aí de próximo de 300 lojas e também a demissão, né, a rescisão aí de aproximadamente 3.000 colaboradores também. Então, a empresa já vem tomando medidas aqui nos últimos anos para poder equalizar a condição dela. Quando a gente fala do tamanho da dívida, a maior preocupação que sempre tem que ter é o carregamento dessa dívida, né? Então, normalmente a gente se baseia fortemente aí na taxa de juros básica da economia, né, a Selic. E hoje é uma taxa aí que está no patamar aqui dos 14%, deve continuar nesse patamar pelos próximos meses, né? E isso é um fator de grande relevância, né? Principalmente quando você tem vários credores financeiros. E as duas recuperações judiciais aqui que a gente está comentando, elas têm bastante credores financeiros, né? E esse carregamento é que pode trazer alguma preocupação. Então, se a empresa não consegue equalizar junto aos seus credores uma condição de carregamento dessa dívida melhor ou uma condição de pagamento mais alongada, eventualmente recorrer a um deságio dessa dívida, ou seja, um perdão de parte dessa dívida. E aí a lei também nos abre diversas outras possibilidades, até conversão disso em capital social, conversão em novos títulos, né, dentro do mercado. A gente está falando de uma companhia de capital aberto, eventualmente a proposta pode até vir acompanhada de transformar parte dessa dívida em títulos mobiliários, ações, né, na Bolsa de Valores. Então, a gente tem aí uma gama bem grande, né, de oportunidades de reestruturação que a Lei de Recuperações Judiciais permite que sejam aplicadas, obviamente acompanhando toda a legislação vigente aí, por ser uma companhia de capital aberto, né? Agora, professor, quando acontece algo do tipo, as ações da empresa na bolsa, elas são muito impactadas, mas não só, né? A gente tem casos recentes, por exemplo, de problemas também no varejo, que levou o setor inteiro para baixo. Então, o varejo está sendo golpeado nesse momento na Bolsa de Valores. As ações estão caindo, das Casas Bahia, sobretudo, caindo bastante em relação a esse pedido de recuperação judicial. Como é que podemos avaliar o momento do setor no mercado secundário, que é a negociação de bolsa, né? Não interfere em si no valor da empresa, mas é aquele valor que o acionista que tem uma ação da empresa, ele tem ali e ele acaba perdendo dinheiro por causa dessas notícias que são divulgadas. Como é que está sendo o momento do varejo no mercado de capitais do Brasil? Bom, vamos lá primeiro do micro e a gente caminha para o macro, né? Quando a gente fala especificamente da varejista, né, das Casas Bahia, de fato, num primeiro momento, a gente tem uma fuga de capital, né, tem uma fuga ali dos investidores, porque a incerteza ela é muito grande, né? Então, aquele momento inicial ali de pânico, né, em que não se sabe exatamente o que vai acontecer. Na dúvida, né, acaba se vendendo ali as ações e há essa fuga de capital. Isso tende a ter uma normalização, né, nos dias seguintes, né, nas semanas seguintes, né, conforme vai se aclarando o processo ali de reestruturação que a empresa venha a apresentar para os credores, né, e para manter a operação da companhia de pé. O setor do varejo, como um todo, ele vem sofrendo, né? Nós temos essas duas varejistas, mas outras aí até de menor renome, mas empresas também do mercado varejista que tiveram
no setor varejista, né, que tiveram aí recuperações judiciais também até de valores mais altos e valores menores aí que estão sofrendo aí os impactos econômicos, né? Um dos principais pontos de fato é os juros, né? É o juros básico da economia. Essas empresas, regra geral, elas tendem a ter um financiamento maior para os clientes, né? Para aquele consumidor final. Então, pegando aqui exemplos das Casas Bahia, né? Então, você compra lá um celular em 10 parcelas, 12 parcelas, eventualmente até tem algumas promoções até que passa de 12 parcelas, né? Mas, por outro lado, no fornecedor, na compra com o fornecedor, ela tem um prazo ali mais curto de pagamento, de repente 60 dias, 90 dias. Então, essa diferença entre o tempo, né, o tempo operacional dela ali, entre comprar um produto e aí conseguir receber o recurso do cliente para quem ela está vendendo e pagar o fornecedor, essa diferença ela é suprida, regra geral, ou por um financiamento do próprio fornecedor, que deve embutir esse custo no preço, né? Ou diretamente recorrendo ao capital, né? Então, ela vai recorrer a bancos, fundos de investimento para conseguir um capital para manter o giro da operação dela, ter produtos em prateleira e conseguir atender esses clientes. Na outra ponta, a gente também tem esse efeito, né? Então, quando a gente fala do consumidor que compra parcelado, muitas vezes o valor também da parcela, né? Na soma das parcelas, ela vem ali embutido também um encargo financeiro, também os juros que, a depender da situação, causam estrangulamento também nas contas do consumidor, que pode ficar inadimplente e, por ficar inadimplente, também reflete nas contas da companhia. Então, esse é um dos principais fatores, né, que a gente enxerga aí no mercado varejista. Um outro ponto também que é interessante, acho que também impacta bastante aqui o caso das Casas Bahia e outras varejistas de porte similar, de grande porte, é a questão do online, né? Então, a Casas Bahia tem bastante lojas físicas, né, espalhadas aí pelo país. E isso hoje é basicamente uma grande vitrine cara, né? Então, se você vai comprar um celular pela internet, com 2 ou 3 cliques, você consegue ir para uma loja vizinha, vamos assim dizer, né? Com um celular, às vezes, centavos mais barato. Só que é o mesmo produto, então você compra ali na loja vizinha. Ao passo que a loja física, você tem vendedores, você tem conta de energia, você tem um aluguel, você tem N outras variáveis ali que torna aquela vitrine, vamos dizer assim, né, mais cara do que o online. Então, essa questão da presença online, ela tem um impacto profundo, principalmente produtos que são mais padronizados, como o caso aí de produtos que a Casas Bahia vende, né? E por conta disso você também tem uma concorrência mais acirrada aí no online. Eu diria que esses são dois grandes fatores aí que a gente observa de impacto no mercado varejista, tá? Nesse setor do varejo. Alexandre Temer Loglow, especialista em recuperação judicial, agradeço demais a participação hoje para a gente entender melhor a situação das empresas envolvidas nesses dois pedidos de recuperação feitos. Um susto que a Casas Bahia são tradicionais, as Casas Bahia são tradicionais e também presentes na vida da população. Obrigado. Obrigado, boa tarde.